Fala pessoal! E aí? Todo mundo querendo transformar 500 em 50 mil rápido e fácil? Todo mundo, eu também. Porém, se você ainda acredita nisso, eu acho que você está no vídeo errado. Pois quem acredita nisso não deveria estar me acompanhando. Porque, ao meu ver, isso daqui é possível? Sim, é possível. Mas é provável? Não. Vamos pensar um pouquinho por quê. Para conseguir transformar 500 em 50 mil rápido e fácil, você vai ter que ter um sistema muito bom, muito que se encaixe muito bem na atual situação do mercado e dar muita sorte. E sorte é justamente o que eu não opero. Então, eu opero probabilidade e estatística. E a estatística de ganhar rápido é perder rápido. Por isso, eu não sou a favor desse pensamento. Se você está pensando em ganhar muito rápido, o mais provável que vai acontecer é que você vai perder muito rápido. Se você quer entrar no mercado e perder um dinheiro rápido, não perde seu tempo. Me peça, eu te passo a minha chave Pix, já faz um Pix para mim. Em vez de dar para o mercado, dar para a corretora, já manda um Pix para mim. Porque é o caminho mais rápido para você jogar o seu dinheiro fora, que é o que você está buscando no mercado. Agora, se você realmente quer se tornar um investidor, quer ter futuro no mercado, quer fazer um investimento, uma operação de forma sustentável, previsível, baseada em probabilidade estatística e matemática, com análise de dados, com análise do que já ocorreu ao longo do tempo, com análise de como o ativo funciona, para que serve o ativo, com estudo, você vai fazer uma rentabilidade um pouco mais lenta, você vai trabalhar um pouco mais com o longo prazo, você vai deixar os juros compostos fazer efeito na sua conta. Aí sim, realmente você vai ter muito mais chance de dar certo. Então, o mercado financeiro, resumindo assim em poucas palavras, é onde os pacientes tomam dinheiro dos impacientes. Então, fica aí para você a escolha. O que você gostaria de ser? O paciente que aumenta a conta ou o impaciente que destrói a conta? Bora lá dar uma olhada no dia de hoje. 17º dia da nossa saga. O mercado hoje estava um pouco lento, sexta-feira. Teve algumas movimentações, mais entradas do que saídas, poucas saídas, mas mesmo assim ainda fizemos um dia positivo. Basicamente mantivemos aí a média de faturamento diário que a gente vem fazendo desde o início da nossa saga, nesses 17 dias. Estamos ainda aguardando a nossa correção aqui para a gente chegar no nosso resultado real, porque 16,44, nossa, tá lindo, 17 dias, 16%. Maravilhoso, mas sempre com aquela questão, né? Equity está aberto. Quando o equity fechar, a gente bate o martelo e fala, e ganhamos tantos por cento. Por enquanto, o que a gente pode falar é o seguinte: o sistema está rodando, está funcionando, está trazendo rentabilidade para poder trabalhar bem o equity. Então, essa é a questão. O que ele fez hoje? Fez 13,61 dólares. Já estamos aí chegando no finalzinho do mês, né? Mas a semana que vem o mês se encerra. E fechando mais uma semana, ao meu ver, muito bem. Temos um equity em aberto? Temos. Mas estamos conduzindo essa operação com esse equity muito bem para o resultado. Vamos lá para o MetaTrader, que é um pouco mais fácil de entender lá isso que eu estou falando. Dá uma olhada nos ativos. Olha lá. O AUD-USD, que ontem não fez nada, porque eu falei ele precisava cair para fazer alguma coisa. Olha lá, hoje ele caiu, ele trabalhou. Trabalhou, assim, montando
novas posições, não teve saída nenhuma, mas já iniciando aqui uma nova construção de uma zona de negociação, que é o que a gente tão espera, né, que o robô sempre faça. Então, tendo alvos acima e alvos alcançáveis, né, abaixo, mas sem fechar operação alguma. EURUSD também está na mesma situação, não encerrou posição nenhuma hoje, mas está encorpando a nossa zona de negociação aqui, já está ficando uma zona de negociação bem interessante, com já entradas de vendas, entradas de compras na mesma região, tendo alvos alcançáveis nas duas pontas. O SDCAD foi um dos ativos que pegou um takezinho hoje, abriu mais uma compra lá em cima. Por que, que ele abriu aquela compra lá em cima? Porque ele podia, ele estava sem compra nenhuma, né? Aliás, ele tem mais compra lá em cima. Ele está voltando, ele está saindo dessa zona de negociação, vindo para essa nova zona de negociação. Então, a minha última compra possivelmente estava aqui para cima. Então, ele poderia estar fazendo essa compra abaixo. Não tenho mais compras abaixo. Todas as compras abaixo aqui, elas foram pegando o take. Então, conforme o mercado vai subindo, ele vai pegando aquelas pequenas fatias ali na volatilidade, que é o que acaba, no final das contas, levando a gente ao nosso alvo. O SDCHF também foi um ativo que teve um bom take aqui hoje, fez mais uma vendinha aqui, mais uma compra aqui, está aí 100% redeado para passar o final de semana. Então, até isso foi um detalhe que eu deixei passar um pouco. Praticamente todos eles estão ou 100% redeado ou muito próximo do 100%. Você vê? Aqui, ó, 80% redeado. Aqui também tem uma entrada só de desbalanço aí, né? Entre o comprado e o vendido. O SDCAD nessa mesma situação e o SDCHF 100%. E o nosso S&P, olha lá, S&P hoje resolveu não fazer nada. Por quê? Pelaquela mesma situação que o áudio USD não fez nada ontem. Eu tenho uma compra aqui, que o take dela está aqui em cima, e eu só compro abaixo dessa última compra. Então, como o mercado foi para cima, vender, eu não posso vender mais porque eu já estou mais vendido do que comprado. Então, a minha única opção é ou take ou compra. Como não deu nem take nem compra, ele não fez nada. E é isso mesmo. Perfeito. O robô fazendo exatamente o que foi programado para fazer. E apesar de estarmos carregando essas operações, basicamente essa semana toda, né? A gente está carregando o RED nessa operação toda. Se vocês repararem, o robô ele não força lote, ele não extrapola no volume, ele controla muito bem a exposição dele a risco. Então, isso é uma característica muito legal para a gente conseguir gerenciar bem as nossas operações e a nossa conta, né? O nosso risco total da conta. Então, é uma questão que vocês veem, mas tem alguns ativos que já estão com 5 entradas. Mas os que estão com mais entradas, ele está redeado, ou muito próximo ali do 0 a 0. Então, ele tem mais entradas, mas tem mais entradas para os dois lados. Então, isso não me gera problema nenhum. Até me gera uma boa possibilidade do mercado correr para algum dos lados e o ativo já fechar pelos takes que ele vai pegar nessa situação. Como foi lá o dia hoje? 2 ativos só tiveram take, né? O SDCAD e o SDCHF. Então os outros não fizeram nada. Quer dizer, não fizeram nada não, eles foram armando, né? Para quem gosta aí de pescar, eles estão ali na beira do barranco, penduraram as varas e vão voltar na segunda-feira para ver o que pegaram, né?
Então é isso que eles fizeram, eles estão com bastante operações abertas aí e vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira. E o nosso relatório aqui, os ativos subindo, né? Daqui a pouco eles vão dar uma corrigida, mas por enquanto subindo. Euro bem despontado, mas o SDCHF correndo de perto, né? Ali atrás do euro. 100% robô. Vamos dar uma olhadinha no desequilíbrio entre comprados e vendidos. Isso foi uma coisa interessante que eu estava reparando hoje. Ó. No início da semana, nós estávamos mais vendido do que comprado. E agora, ontem e hoje, já voltou a ficar um pouquinho mais comprado do que vendido. Isso significa que o mercado já está buscando a eficiência, já está buscando aqui uma maior paridade entre compras e vendas. A própria barrinha aqui deixa isso bem claro, né? Ele desequilibrou para um lado, possivelmente não, né? Como a gente viu lá no gráfico, muitos dos ativos subiram, então ele ficou mais vendido porque as compras vão fechando, vai ficando menos compras, porque o mercado está subindo, as compras vão pegando take. E de ontem para hoje, inverteu. Ele começou a ficar um pouco mais comprado porque o mercado começou a iniciar uma correção aí que possivelmente deve vir ainda por mais alguns dias. Então, isso aqui é um bom sinal de que a correlação entre comprados e vendidos, ela realmente existe e o mercado mantém essa correlação, porque ele não pode nem ir só para um lado, nem ir só para outro lado. Ele tem direção, ele pode ter direção, mas ele sobe brigando, ele sobe com alguns movimentos de correção de baixa, às vezes com boas barras para uma direção, mais poucas barras e com mais barras ao contrário, né? Na correção, mais barras piores. Então ele faz isso e isso gera essa distorção aqui, que o mercado vinha caminhando para um lado, nós estávamos ficando mais na situação de vendido e estamos invertendo para a situação de comprado ontem e hoje praticamente numa situação de redeado. Você vê que eu estou aqui com 42 a 40, né? Então, a situação que o mercado já nos deixou para o final de semana é uma situação praticamente de 100% de hedge, muito próximo ali do 100%. E vamos dar uma olhadinha lá na rentabilidade. Já fizemos esse mês 244, temos ainda aquele equity ali atormentando a nossa vida, mas daqui a pouco ele sai, que significa quanto? 10,86% do capital total, tá? Que ele calcula aqui diferente do que a gente calcula lá na nossa planilha, que é aquele calcula o meu valor depositado mais o meu valor creditado pela corretora. Então, 10,86%, estamos com 17 dias de operações e lembrando vocês, né, mais uma vez, que cuidado com a promessa de ganho fácil, cuidado com a promessa de que é simples, rápido, porque simples e rápido, vocês podem procurar aí um tigrinho, uma loteria, que é simples e rápido, porque vocês vão simples e rápido ou ganhar ou perder. Simples assim. Mas a probabilidade é contra, muito pesadamente contra vocês. Então, cuidado com a, a fome por chegar nos objetivos muito rápido. Às vezes, quanto mais você corre para chegar no objetivo, mais você vai demorar para chegar lá, porque você vai estar tá batendo com a cabeça na parede no meio do caminho a cada passo. De repente, se você andar um pouco mais lento,
você vai chegar muito mais longe e você vai sentir os juros compostos fazendo efeito no seu resultado. Logo, logo a gente vai começar a ver os juros compostos funcionando no robô, porque hoje a gente ainda está fazendo um resultado com os robôs operando lote de 0,2. Mas o robô, ele calcula o lote em cima do saldo total. E como, mesmo tendo o equity aberto, o robô vai olhar o saldo total, o robô daqui a pouco vai estar operando um lote um pouquinho maior, já usando o dinheiro do equity como alavancagem. Isso vocês vão ver acontecer logo, logo, porque os robôs vão passar a operar um lote um pouquinho maior. Vou até entrar aqui para garantir o volume aqui, ó. A última entrada aqui, vamos lá, 0,2. Logo, logo eles vão começar a passar 0,3, apesar que corrigindo o saldo vai baixar, porque ele vai vir para o saldo real, e depois ele vai trabalhar de novo, mas mais cedo ou mais tarde ele vai chegar a subir o suficiente para o robô começar a tomar um pouquinho mais de risco e passar para um lote de 0,3, um lote de 0,4 e assim por diante. A gente vai acompanhar isso bem de perto e quando isso acontece, a diferença no resultado ela é bem expressiva, porque principalmente quando a gente usa lote mais baixo, um lote de 0,2, quando você passa para 0,3, que é o mínimo que você pode subir, você está aumentando em 50% a sua exposição no mercado. Então, muitas vezes a gente acha assim, é mais fácil operar quando pode trabalhar com um lote maior. Na verdade, não é que é mais fácil, mas quando você tem um lote maior, a sua progressão de lote, ela pesa muito menos. Se você está operando lá com um 0,10, aumenta 1, você tomou 10% mais de risco. Quando você está com 0,1 e aumenta para 0,2, você toma 100% a mais de risco. De 0,2 para 0,3, 50% a mais de risco. De 0,3 para cima, já vai ficando um pouquinho mais suave. Mas quanto maior é o lote seu base, é mais fácil você ter essa progressão de lote, porque você não tem esse gap de risco tomado na conta. Mas aí isso vai ser uma conversa para uma outra oportunidade quando a gente começar a aumentar um pouco mais o lote, por já estar com um saldo um pouquinho melhor. Pessoal, bom final de semana para todos. Espero que todos voltem aí na segunda-feira. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham? Estamos aí com saldo positivo, 10,86% positivo na conta, certo? 244,26 de ganhos, só que temos um equity de menos 293. Para vocês, como vocês consideram essa situação? Estamos no game ou não estamos no game? O que vocês acham? Gostaria que vocês deixassem aí no comentário abaixo qual é a opinião de vocês, até para mim poder entender se vocês estão na mesma página que eu ou não. Ou se vocês tiverem alguma dúvida sobre por que eu fico falando que está ganhando aqui, mas não está, ou por que tem tanto equity, ou qualquer outra coisa assim, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários, mas principalmente se vocês consideram que fechamos a semana positiva ou não. Ó, nossa semana, vamos lembrar, 21, 22, 23, 24, 25. Todos os dias positivos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias positivos. Só que 5 dias positivos em que não tivemos correção alguma. E essa correção é o que garante a liquidez do nosso saldo. Então, eu considero que foi uma boa semana. Por que uma boa semana? Porque tudo está se encaminhando da forma natural para daqui a pouco estar preparado para, numa primeira correção que ele consiga fechar tudo, ele vai fechar e vai pegar o lucro. Mas eu gostaria de saber de vocês. Escrevam aí, estamos aí positivo
ou não? O que vocês me dizem? Valeu!